Tudo bem, pessoal? Eu estou fazendo o vídeo de hoje testando aqui um microfonezinho que o Papai Noel deu para mim de presente. Espero que a qualidade do áudio seja superior àquela que vocês se acostumaram, ou espero que não tenham se acostumado, tá certo? Dos vídeos precedentes. Mas a ideia é usar esta bela peça tecnológica para dizer-lhes que, na vida de forma geral, as coisas que você mais odeia dentro de você, fora de você, na sua vida de forma geral, na família de onde você veio, na cidade aonde você mora, são nesses lugares aonde o tesouro de Deus está escondido para você. Não é paradoxal, pessoal? E de onde me veio este insight? Ele se deu por intermédio da leitura do livro O Reacionário, do maravilhoso Nelson Rodrigues, aonde ele vai percorrendo os principais episódios da sua vida por intermédio de suas crônicas. E o que é interessante é que os episódios e os fatos mais vergonhosos e que qualquer indivíduo gostaria de esconder, na medida em que eles são confessados por intermédio da escrita rodriguiana, vão tomando a forma de uma coisa excepcionalmente bela. Não é engraçado? E veja que o que ele faz nesta obra é muito similar ao processo de confissão que é tão preconizado dentro do cristianismo e tão pouco compreendido. Mas o fato é que quando você se confessa, você de certa forma vai delineando a forma da sua vida. Você vai estabelecendo ela com todos os seus contornos, com todos os seus meandros, com todos os aspectos que a compõem. Isto se dá de modo a estabelecer os limites da sua existência, que você não compreende muito bem, mas que correspondem a quem você é exatamente, tá certo? Então, pessoal, isso me faz pensar inclusive no que o nosso famoso Ayrton Senna dizia em uma das entrevistas que ele deu, na qual ele falava que o processo de evolução enquanto piloto se dá por meio de uma mágica na qual, quando você, por meio de um esforço sobre-humano, toca nos limites de até onde você pode ir, um milagre acontece. E ele percebeu isso na vida dele, que sempre que ele tocava nos limites de até onde ele podia ir, alguma coisa de ordem sobrenatural se movimentava dentro e fora dele, de maneira a aumentar o seu tamanho e abrir possibilidades que até então lhe pareciam simplesmente impossíveis. Daí a importância do processo de confissão para todos nós. O nosso crescimento enquanto pessoas, a expansão da nossa alma, ela depende da nossa confissão, que não corresponde necessariamente a aquele ritualzinho onde você vai ver o padre e você fala pra ele: ai padre, toquei uma punheta, ai padre, comi a mulher do vizinho, padre, eu enchi a cara, padre, comi para um caralho. Não tem nada a ver com isso. Veja que a confissão com C maiúsculo é algo que se dá em um plano superior, e o ritual que é estabelecido pela igreja nada mais é do que um símbolo desta realidade ontológica que eu estou a descrever aqui com vocês, tá certo? Então olha só, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu gostaria que você pensasse agora
naquelas coisas que você mais detesta em você mesmo. Pode ser, sei lá, a sua aparência física, pode ser a história dos seus pais, pode ser a sua família, pode ser, enfim, um sentimento ruim que você tem, pode ser uma frustração, pode estar ligado ao lugar no qual você nasceu, enfim, pode ser qualquer porra, pode ser porque você é narigudo, pode ser porque o teu cabelo não é da cor ou não tem a textura que você gostaria que ele tivesse. Veja só, cada ser humano é dotado de peculiaridades que lhes são intrínsecas e cada um de nós tem a sua própria cruz para carregar. Portanto, uma vez que você realizou este exercício e que você conseguiu dar forma a essa imagem, agora eu gostaria que você o confessasse. Ao invés de escondê-lo, confesse-o tal como ele é e veja um milagre sobrenatural acontecer na sua vida. Tá certo? O mistério espiritual deste exercício, ele é similar ao que o Senhor Jesus Cristo faz quando ele nos aceita enquanto membros do seu próprio corpo. Veja que isto é uma intuição de natureza mística que eu estou compartilhando com vocês. Eu não aprendi isso aqui em nenhuma igreja, mas é uma imagem que imprimiu-se de forma muito forte dentro de mim. Quando você é aceito pelo Senhor Jesus no seu corpo místico, você é uma coisa horrorosa. E o fato de ser aceitado faz com que você progressivamente se torne belo. Portanto, quando você, ao invés de esconder ou odiar aquelas características que lhe parecem mais odiosas, quando você as aceita tal como elas são, quando você substitui o olhar de desprezo e vergonha por uma contemplação de natureza amorosa, essa coisa também começa a embelezar-se progressivamente. E via de regra, o tesouro que Deus deu para você está escondido ali. Só que é o seguinte, você não vai conhecer qual é a natureza deste tesouro enquanto você não tiver coragem de confessá-lo e de assumi-lo tal como ele é. Assuma a sua vida inteira, todos os aspectos, todos os erros, todas as comorbidades e elementos mais grotescos. Aceite-a tal como ela é, com fé e coragem, e você vai descobrir que existe um tesouro escondido ali, cujo nome e cuja natureza só será desvelado uma vez que você tomou a decisão. Tá certo, pessoal? Guarde isso no coração. Por que eu acho importante falar isso? Vocês já repararam que... Eu já reparei que um dos maiores problemas do nosso país é o fato de que nós brasileiros não o amamos. Nós não o contemplamos com a compreensão e com a caridade que nós deveríamos. De modo que o brasileiro, via de regra, e quando eu digo brasileiro, não estou falando de vocês, estou falando de mim, eu me incluo também. Nós temos a tendência de pensar que tudo o que vem de fora é melhor do que já existe no nosso país. De modo que sempre que o brasileiro descobre uma nova ideologia ou uma nova ideia ou alguma tendência que vem de fora para dentro, ele destrói tudo aquilo que ele tinha construído, de modo a pensar que a nova modinha a qual ele aderiu durará para sempre e se estabelecerá eternamente. Mas isso aí acontece até ele encontrar uma nova moda, e aí ele
redestrói aquilo que ele já tinha construído em cima daquilo que foi destruído anteriormente. E este processo se dá de modo indefinido. Um dos exemplos que provam o meu ponto de vista é a nossa arquitetura urbana. Vocês já perceberam que os monumentos históricos do Brasil praticamente não existem mais? Veja bem, eu estava dando uma olhada no Facebook, ali tem uma página dedicada à história de São Paulo. E eu fui confrontado a algumas imagens da cidade de São Paulo nos anos 30, 40, que se parecem, assim, que são idênticas às cidades europeias, que nós achamos tão lindas. Mas veja bem, o Brasil, ele já teve um cabedal de monumentos de natureza profusamente rica. Nós já tivemos, nós tivemos arquitetura colonial, nós tivemos arquitetura barroca, nós tivemos arquitetura neoclássica, arquitetura neomoderna. E veja bem que na medida em que uma tendência ela substitui uma outra no curso do tempo, o brasileiro, o que ele faz? Ele destrói tudo que ele tinha construído antes, de modo a edificar apenas aquilo que corresponde à nova tendência. E este processo se dá nas nossas cidades, se dá também, esse mesmo processo que se dá na urbanidade das nossas cidades, se dá na urbanização das nossas almas. Na Europa, eles procedem de maneira totalmente diferente. Você veja que em todas as cidades europeias existe uma certa clareza nas estruturas, de modo que no centro da cidade você tem ali a igreja, normalmente gótica ou barroca ou românica. Em torno dela você tem as casas de colombagem, as casas de arquitetura medieval. E em círculos concêntricos, via de regra, você tem ali um testemunho ocular de todas as paixões e tendências e modas que acometeram o espírito europeu desde que essa civilização foi concebida ali no miolo da Idade Média até hoje. E sempre que um novo tipo de arquitetura ou sistema deve ser estabelecido aqui, eles reservam, por exemplo, um distrito mais afastado onde eles podem fazer essa experiência. Mas o registro da história, tal como ela aconteceu, permanece intacto. E esse modelo de urbanização pode também nos inspirar para que nós estabeleçamos um modelo de construção de alma, porque o modelo da sua alma corresponde àquilo com que você vai se parecer no dia em que você bater as botas deste mundo. É muito importante que nós tomemos consciência da importância de se construir uma bela alma. Não é importante apenas ter uma casa bonita ou se vestir, enfim, na estica, tá certo? Como a gente fala, como o pessoal fala hoje em dia, mas é importante ter uma alma bonita. Porque quando você morrer, este é o único bem que lhe restará. Portanto, pense nisso, cuide da sua alma e aceite os seus defeitos e as coisas que você mais detesta, pois elas são o tesouro que Deus tem para você está escondido atrás disso. Tá certo, pessoal? Espero que a minha mensagem tenha sido clara. E um abraço para todos vocês.